para quem não sabe, né, meu nome é Andréia, eu tenho atuado como missionária. Ajudei a implantar uma missão aqui no Brasil, que foi criada pelo Diniz, que daqui a pouco vai dar uma palavrinha com vocês. Por isso que eu quero dar uma breve reflexão sobre um texto aqui que me chama a atenção, para daí a gente poder dividir esse tempo e não ficar extenso para os irmãos. Mas ajudei a implantar essa missão lá em Vitória, no Espírito Santo. Alguns de vocês conhecem, já tivemos o privilégio de ter alguns daqui fazendo os nossos treinamentos, porque a gente é uma agência de missão urbana e o nosso trabalho é poder servir a igreja com ferramentas para poderem ser mais relevantes nesse tempo que a gente tem vivido. E muitos são os desafios. Dos últimos, desde que o Avalanche foi fundado, que foi em 2004, a minha inclinação tem sido entender a sexualidade humana. Eu entendo que muita gente sofre e se perde por causa da sexualidade humana. E eu sou uma pessoa que não se conforma com isso. Eu não me conformo em ver pessoas que de repente passaram por uma violência sexual, acharem que a vida delas é o fim por causa disso. Eu não me conformo em ver pessoas, tanto homens quanto mulheres, porque têm crise com a sua identidade, com a sua orientação sexual, acreditarem que não há esperança para elas, inclusive e especialmente em Deus. Eu não acredito que uma pessoa que esteja governada por um vício sexual, seja em sedução, em adultério, seja em pornografia, masturbação, seja no que for, que isso aí seja o fim. Eu não acredito nem que alguém que esteja numa situação de ladeira abaixo na sua sexualidade, quando a gente diz isso, é uma pessoa que chega ao campo do desgoverno, de cometer crimes sexuais, que inclusive não haja esperança. Isso não significa, aí a linha é tênue, significa então que porque cometeu um crime, agora não vai ter que pagar por isso? Não é isso. Mas há redenção mesmo para pessoas que cometeram crimes, ainda que tenham que pagar pelas suas faltas, e responderem a processo, e serem condenadas e tal. Mas podem conhecer esperança em Deus. Então, nesses últimos 15 anos eu tenho me dedicado a essa questão da sexualidade, porque ela intriga demais a minha vida, e eu entendo que eu não sou a pessoa mais qualificada para isso, mas eu entendo que Deus usa, inclusive, os que não são qualificados, porque Ele é bom, porque Ele é competente, porque Ele sabe todas as coisas. Então, quando ontem, né, eu fui desafiada a compartilhar com as mulheres sobre o que tem me impulsionado, eu acredito que tem muito a ver com o texto que eu quero falar aqui com vocês hoje, que é o desafio que eu acho que Deus está tratando comigo. É uma coisa que eu tive muita clareza nesses últimos tempos. E eu quero então que você abra sua Bíblia em Tiago 1. Eu recomendo inclusive a leitura desse capítulo todo. Tira esse dia aí para você dar uma meditada com força em Tiago 1. É um texto, né? O livro de Tiago é um texto que não foi fácil para encaixar nas Escrituras, né? Porque é um texto que confronta o cristão, porque uma das passagens diz que a fé sem obras é morta. Então, assim, a gente não é salvo por obras, mas quem é salvo está em movimento para a glória de Deus. Então, é uma coisa assim, não é porque eu faço coisas boas que eu sou salva. Não é porque eu sou casada com um homem e não com uma mulher que eu sou salva. Não é porque eu gerei um filho e tento ser boa mãe que eu sou salva. Não é porque eu sou missionária que eu sou salva. Não é porque eu não fumo que eu sou salva. A salvação não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. A salvação tem a ver com reconhecimento do que foi feito por mim. E aí nós estamos falando do que Cristo fez por mim. Então o fato de eu reconhecer o que foi feito por mim me salva exatamente da condenação de saber que eu não consigo agradar a Deus se depender de mim. Mas tem alguém que agradou no meu lugar. E eu me escondo nele. E aí eu consigo livre acesso ao trono da graça. E Jesus é esse que nos salva, o Salvador do mundo. Então reconhecer o que Cristo fez é exatamente o que faz um morto espiritual se tornar um filho de Deus. Porque toda a ira para aquele que um dia afrontou a Deus, que é o caso de todos os humanos depois da queda,
é o que faz com que toda a ira de Deus para esses humanos, todos nós que um dia nascemos do pecado, porque nascemos já inclinados para o mal, você tem alguma dúvida disso? Você ensina uma criança a mentir? Como que ela sabe? Você ensina uma criança a ser rebelde? Como que ela sabe? Você tem que dar um seminário para uma criança desobedecer? Como é que ela desobedece? Você tem que ensinar uma criança a não mentir, uma criança a obedecer, uma criança a ter limite, porque se depender dela, é ou não é? O reinado é outro, e ela vai dar de dedo na cara de todo mundo, não é assim? Então, o ser humano já nasce inclinado para o mal, não significa que ele não preste, ele presta, ele continua sendo o quê? Tendo atributos maravilhosos. Você vai ver que o ser humano que não ama a Cristo, ele pode ser um bom cidadão. Você vai ver um casal, de repente, de ateus, serem bons pais. Você vai ver um casal de gente muçulmana ser justa. Você vai ver um casal de gente do candomblé ser generoso. Por quê? Porque todos os humanos carregam traços de Deus, que fomos feitos à imagem de Deus. Isso eu acho que para mim é uma aula de direitos humanos, isso aí é uma aula, é o berço de direitos humanos. Isso aí é a aula sobre dignidade. Saber que todo humano, os 7 bilhões de humanos, carregam ainda atributos de Deus. Você vai ver gente com senso de justiça. Gente, não tem? Você vai ver gente com bondade, com generosidade. Gente caridosa, gente piedosa, gente misericordiosa, gente que dá a vida pelo outro. Então você vê essas coisas maravilhosas acontecendo no meio de humanos que não amam a Cristo. Mas por que eles fazem isso? Não é porque são salvos, mas é porque são humanos e os humanos foram feitos à imagem de Deus. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é ético, Deus é bom, Deus é amor. Então você vê, Deus fez a humanidade com traços dele. Ainda que a humanidade esteja inclinada para o mal, de não prestar culto a Deus, através da pessoa de Jesus, ela continua tendo o quê? Traços da imagem de Deus. Mas veja bem, a gente vai ter que entender que isso não é sinal de salvação. Aí a gente vai ver um texto, por exemplo, que fala, né, que a gente precisa também o quê? Não é só ser bom, não é ser só piedoso, só misericordioso. O ser humano ele não foi chamado só para ser bom. O ser humano foi criado para adorar a Deus. E você não adora quem você não conhece. Então Deus facilitou tanto para a nossa vida, para o nosso lado, que ele veio na forma de Jesus, humano. Então o próprio Jesus, já existindo, agora se torna humano e vem. E se torna agora Deus aqui encarnado, Deus com carne e osso. Deus que nasceu da barriga de uma mulher. Para e pensa, Jesus passando por um tubo vaginal. Uma viagem isso, né? E se tornar criança, se tornar adolescente, se tornar um jovem, se tornar um homem. E ser tentado como qualquer humano é. Mas sendo Deus, vence tudo isso. E curiosamente, sem cometer um erro na lei criada pelo próprio Deus, ele cumpre toda a lei e ele é condenado. Então, assim, em termos de injustiça, se tem alguém que entende é Cristo. Em termos de violência, em termos de abuso, quem entende é Cristo. Porque ele era o único que não merecia ser condenado. E foi condenado injustamente. Poderia não ter dado o espírito dele. Ele podia estar pendurado naquela cruz até hoje. É interessante porque ninguém matou Cristo. Ele voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente entrega o espírito. Agora, como é que você entende esse mistério? Deus ser condenado. Deus receber em si a ira do próprio Deus. Se não é para liberar a sua vida e a minha. Então, assim, nós temos que ser gratos. Nós temos que agradecer muito. A começar pela salvação. Então, que o Senhor renove a alegria da nossa salvação. Aí nós cremos naquilo que Cristo fez. A ira do próprio Deus vai sobre o próprio Deus e Jesus abre o acesso a nós inclinados para o mal, para nos achegarmos ao Pai dele. E ele ainda deixa a oração para nós. Quando vocês orarem, orem assim: Pai de Jesus Cristo? Não, Pai nosso. O Pai de Jesus agora é nosso Pai. Então nós somos convidados a nos deleitar da Trindade. Era Pai, Filho e Espírito. O mesmo Espírito que está lá, ó, na Trindade, agora está em você e em mim, que somos cristãos. Isso significa que o Pai de Jesus é meu Pai. Isso significa que Jesus é meu irmão mais velho.
Nós somos realmente o povo mais feliz da terra. Porque nós temos o privilégio de nos deleitar da Trindade, de chamar Deus de Pai. Aí vem a possibilidade da gente vivenciar isso aqui. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. É praticamente o céu na terra. Não, e detalhe, você não passa isso sozinho, você tem os irmãos. Né? Nem isso, Deus pensou em todos os detalhes. Ele não chama os corpos de Cristo, ele chama o corpo. Então é um colado no outro. Então você vê, podia fazer um monte de culto num dia só, mas não, quer um lugar maior para ver se fica todo mundo junto. Não é verdade? Em termos de logística, talvez seria melhor o quê? Faz uns 17 cultos no domingo, o Haroldo que se lasque para pregar em todos. Eu não sei se vocês já pregaram, tiveram que pregar o mesmo sermão 3 ou 4 vezes num dia. Eu já fui desafiada. Eu não aguentava mais a me ouvir. É insuportável. Eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais me ouvir. Mas eu tinha que pregar de novo. Por quê? Porque é tão grande. Você tem que fazer o quê? Picar várias vezes para dar conta de trazer o povo todo. Então, ainda, isso é o típico de problema bom, né? Isso é um problema bom. Como é que faz caber o povo todo? Isso é um problema maravilhoso. Quantos queriam ter esse problema e não tem? Não é? Você vai na Europa, isso não é um problema. Né? Cabe em volta de uma mesa a igreja. E sobra cadeira. Não é? Isso aqui é um privilégio, um problema bom. A igreja brasileira, ela realmente é fértil. O povo está convertendo, o povo está se entregando. Só que agora vem o desafio. Como é que nós vamos viver essa vida cristã? E aí, fiz essa introdução para poder chegar nisso. Quando você lê o texto de Tiago, nós que somos cristãos, somos desafiados, por exemplo, a isso aqui. Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tem até uma outra tradução aqui, ó. Meus irmãos, tende grande gozo quando vos forem enviadas várias provas. Você fala, está amarrado, né? Isso aqui é o Satanás falando, só pode. Não, não é não. É o próprio Deus. Está escrito para nós, irmãos, nós, povo de Deus, termos grande alegria quando forem enviadas várias provas na nossa vida. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Em outras traduções, produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, aí eu fico de cara, porque Deus realmente foi minucioso. Porque se você parar para pensar nos primeiros 4 versículos, já dá uma bugada, não dá? Como é que você vai ter grande alegria de reconhecer que você está debaixo de tentação? Aí você vai ver o seguinte, tentação é algo muito particular. Eu cansei de falar que um prato de coentro na minha frente não me tenta. Porque a gente não é tentado pelo que não gosta. Compreende? Em compensação, é isso que te digo. Só de eu pensar, me dá água na boca. Um prato de brigadeiro com chocolate amargo. É isso que te digo. Só de eu pensar, salivo. Mas alguém testifica? Testifica mais na vida de alguém? Ai, amém. Sempre tem. Obrigada, irmãs. Obrigada, irmão. Obrigada, amém. Amém. Mas, de repente, nem um prato de brigadeiro, nem um prato de coentro. Um cartão de crédito. Testificou, né? A lágrima já começou a descer assim, ó. Começou a tremedeira. Um videogame. Uma cachaça. Um holofote. Uma fofoca. Possibilidade de corrupção. De sedução. De vingança. No final das contas, o próprio texto de Tiago vai explicar para nós. Cada um é tentado pelas suas próprias paixões. Então, cada um de nós já tem as suas paixões.
O problema é entrar em crise. Por que eu tenho essa paixão e não tenho outra? O que eu já vi de gente, especialmente gente que tem a questão até da homossexualidade, chegar para mim e falar assim, o meu sonho é ser tentado, olhar... Vou falar o português claro, tá? Meu sonho é ser tentado como os outros caras. Eu queria ser tentado de olhar para a bunda de mulher, não para a bunda de homem. Então você vê que o cara agora está caindo na inveja. Porque ele está cobiçando a tentação alheia. Mas no final das contas, tanto um quanto o outro vão ser o quê? Tentados. Por quê? Porque a cobiça é um pecado. Independente se é de homem ou se é de mulher. Então o que eu quero dizer é o seguinte, todos nós aqui, sem exceção, nós já temos as nossas paixões. Todos nós. A sua é uma, a minha é outra. De repente a nossa seja a mesma. Quase vira uma quadrilha. Né? Mas veja bem, cada um é tentado pela sua própria paixão. O texto de Tiago vai dizer, 14 e 15, os versículos, capítulo 1. Mas o texto, o capítulo de Tiago 1, começa dizendo o seguinte, tenha alegria quando você estiver debaixo de tentação. Por quê? Porque agora você vai ter a chance de aprender paciência. Por que paciência? Porque uma coisa eu tenho aprendido, isso aí que eu quero compartilhar com os irmãos nessa reflexão. As coisas nesse mundo não saem do jeito que a gente quer. Alguém tem dúvida? Alguém ainda se ilude que é dono do mundo? Alguém ainda se ilude que faz parte da Trindade? Alguém ainda se ilude que Deus abriu vaga no RH e está repegando currículo para a quarta pessoa da Trindade? Esqueça. Então, as coisas não saem 100% do jeito que a gente quer. E, diante disso, nós somos agora tentados na nossa pequenez, na nossa humanidade, na nossa falta de controle. A pergunta é, o que você faz quando você é tentado? O que eu faço quando eu sou tentada? E eu vou ser tentada numa coisa que talvez nem mexa com você, mas me tenta. Compreende? Então, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, como é que isso chega em mim? É isso que Deus está trabalhando comigo. Resultado. Em seguida vem a resposta no versículo 5, que é o que eu acabei de falar, né, que como Deus foi detalhista. Se algum de vós tem falta de... Ele podia ter falado falta de força, falta de poder, falta de recurso. Mas não, olha justamente o que Deus fala. Numa situação dessa, onde você é tentado, tem uma coisa que você precisa. O que é? Sabedoria. E se você observar, se tem uma coisa que a gente ora pouco a respeito, é por sabedoria. Se a gente fizer um balanço nesse ano, quantas vezes eu pedi por sabedoria, comparado ao tanto que eu pedi por dinheiro? Dá vergonha. Porque talvez seja por falta de sabedoria, talvez que eu peça tanto dinheiro. Não estou dizendo que não pode orar por dinheiro. Mas se você observar diante disso aqui, diante de um cenário onde as coisas não acontecem do jeito que você quer, Deus está falando, você tem, olha, alegria no seu coração, que as coisas fugiram do seu controle, porque agora você vai ser testado na paciência. Aí você fala assim, eu não consigo entender. Então Deus já fala assim, então peça por sabedoria. E aí vem uma promessa massa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Aí vem uma figura boa, não duvidando. Então, se você sabe que você precisa de sabedoria, hoje eu tenho uma plena convicção. Se tem uma coisa que eu preciso, é de sabedoria. Porque eu tenho realmente a convicção de que as coisas não saem do jeito que eu quero. Não saem. Quando você acha... Alguém aqui é solteiro? Pode levantar a mão sem vergonha de ser feliz, vai. Diniz levantou a mão. Não é o que gostaria de ser. O que é? Então, você que é solteiro, eis que te digo. Toca a sua vidinha com Cristo. Sei que tudo você que talvez queira na vida seja casar. Aí você casa. Quero que você entenda o seguinte, a gente vai fazer 13 anos, né, de casamento. Uma coisa eu aprendi.
Eu era uma bênção antes de casar. Eu tenho amigos aqui, André me conhece quando eu converti, o Haroldo, né? A gente converteu junto, Pedro. Eu era, gente, uma bênção antes de casar. Eu era uma pessoa mansa. Eu era crente antes de casar. Você tinha que ver como que eu era crente. Eu exalava o Espírito Santo. Generosa, bondosa, sorridente. Eu era uma pessoa assim, séria, tinha as características da minha personalidade e tal. Mas assim, eu era uma bênção. Aí eu casei. Eu não sabia que tinha... Eu achava que era até um demônio, mas descobri que não era demônio, não, era eu mesma. Compreende? Então, assim, o que eu era de bênção, eu deixei de ser. Falei, gente, alguém deve ter dado uma chave, deve ter sido o diabo, que deu a chave para o Diniz, para ele desenjaular um ser humano iracundo. Aí eu descobri o seguinte, Deus criou os meios para nos santificar. Um deles se chama casamento. Aí você fala assim, poxa vida, ainda bem que eu não casei. Fica tranquilo, Deus criou outro meio chamado igreja. Onde tem uma reunião de seres chamados irmãos. Ou seja, não tem escapatória. Deus te prendeu num planeta, estão tentando ir para outros. Mas nem sozinho você dá conta de ir. Ou seja, você vai ter que ir com algum ser humano que vai ser instrumento de santificação na sua vida. É uma bênção estar junto. Aqui, ó. Acabou o culto, você vaza. Agora mora junto. Mora em comunidade. Então Deus criou os meios dele de arregaçar com a gente. Compreende? De botar para fora o que há de pior em nós. Para ver se a gente, inclusive, se arrepende. Dependendo da misericórdia dele, melhora. Quando você acha que você está melhorzinho, vai para encontro de casal, e aconselhado, e pede sabedoria, quando você acha que você já está tudo sob controle, olha, estamos em harmonia, que bênção, aí você descobre que vem a fase hard, filhos. E aí surge, não é um adulto maduro, surge uma criança. Fizeram uma descoberta, né? Que o som que mais incomoda um adulto de todos é o de um bebê chorando. Quem lembra do primeiro filho, ou daquele sobrinho que você foi cuidar, neto não digo, porque neto já está, né, experiente. E você repara, né? Porque os pais são aqueles que nunca foram. E que um dia foram solteiros. Não são os avós, são os pais. Os pais vão ter que criar aquilo ali sem saber. E aí surge um ser humano que chora. E que não pede permissão para a hora de chorar. Posso chorar agora no velório? Não? Eu espero. Não. Ele chora em qualquer hora. Ele não quer nem saber. É ou não é? Não fala. Para te deixar louco, não fala. Então você vai ter que entender um outro idioma, que é o idioma do choro. Você descobre que tem choros e choros. É um choro de fome, é um choro de sono, é um choro de dor, é um choro de manha, é um choro de sei lá o quê, é um choro. Não sabe o que fazer, chora. É um desespero. Então, se você observar, a vida da gente vai ser um tratamento atrás do outro. Deus criando os meios dele para ver qual vai ser a nossa atitude diante de todas as circunstâncias. No final das contas, você vai descobrir, é Deus te colocando em situações onde você vai ter que amadurecer, ser tratado. Para ver se diante disso a gente o quê? Pede sabedoria. A sabedoria para quê? Para ser como Jesus, porque Jesus consegue agradar o Pai. Então veja bem, gente, nesse final aí de ano, eu quero dividir com vocês esse texto e dizer o seguinte, nesse mundo você vai passar por aflição, tá? Se está passando por aflição, bem-vindo ao mundo. Jesus falou e está se cumprindo. Você pode ir para uma igreja maior, tudo maravilhoso, o ar-condicionado funciona melhor, mas Deus vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Né? Microfone na hora.
não funciona, né? Na hora. Pode ser controle, você vai perder, para você se lembrar que para Deus você não serve. Mas que você pode recorrer a Ele pode te dar sabedoria para você saber lidar com as situações que fogem do seu controle. Mas lidar de um jeito que glorifique a Deus, porque é o jeito de Jesus. Tudo que Jesus fazia, pensa, Jesus suando sangue, de angústia, correndo o risco de ser separado do Pai dele. Isso é uma aberração quando o assunto é Trindade. O Pai ser separado do Filho, o Filho ser separado do Pai. Deus que é santo ser culpado de pecado, sem nunca ter pecado. Isso é uma aberração, se você parar a pensar. Isso é um troço que não combina, que é um escândalo. E Jesus orar e falar: Pai, afasta de mim esse cálice. E de repente ele continua a oração: mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele voluntariamente entrega o Espírito. Então, se você observar uma cena de angústia, de tribulação, de tormento, de profunda tentação, Jesus persevera. E esse Espírito que está nele, que ele é o doador do Espírito, está em nós que somos cristãos. Então, com isso, eu quero dizer assim, eu li recentemente o texto de um professor meu, que postou aí no Instagram dele, que às vezes a gente tem a ilusão de que os grandes feitos, os grandes nomes da fé cristã, as atitudes dessas pessoas surgiram de momentos assim únicos. E na verdade não, as grandes conquistas elas foram feitas de decisões pequenas e isoladas, cotidianas. Eu quero te encorajar, na verdade, a dizer o seguinte: não espere esse grande momento, esse grande dia onde você vai triunfar. É hoje. É agora. Na hora que você for tentado a tripudiar alguém, a falar mal, a ser folgado, a ser egoísta, a ser guloso, a ser ganancioso. A vida cristã, ela é feita dessas pequenas escolhas, que no todo mostram que esse povo é diferente. Esse povo, no todo, se você parar para observar, esse povo que se chama povo de Deus, costuma ter uma atitude que se aproxima a um outro reinado, que é o de Deus. Isso traz glória para Deus. Então eu quero te encorajar a perseverar, ainda que você esteja debaixo de tentação. E uma vez estando debaixo de tentação, o que Deus está tratando com você é a sua paciência. Porque você vai ter vontade de desistir. Eu tenho vontade de desistir. Eu falo por mim. Mas aí vem Deus e me lembra que essa é a hora de eu pedir a Ele o quê? Sabedoria. Para eu o quê? Perseverar. Porque isso há de trazer glória para Ele. O maior exemplo é o Senhor Jesus. Esse tinha o direito de não ir até o fim. E Ele escolheu ir até o fim, porque Ele lembrou de cada um de nós. E como o Pai queria você, Ele falou: quem o Pai me deu, eu não vou lançar fora. Eu vou atrás. Então o Pai decretou lá, o Filho veio atrás e conquistou. O Espírito Santo foi enviado para o quê? Pegar o seu coração e falar: recebe isso. Você é filho de Deus. A condenação não é para você. Então, uma vez sabendo que nós somos esse povo, eu quero deixar isso. Vamos perseverar, clamando por sabedoria, para que a gente tenha paciência, ainda que os dias sejam difíceis, que sejam maus. E aí você vai ter um monte de situação que você vai perder o controle, faz parte. E nesse meio tempo, o que a gente faz? Clama por sabedoria. Persevera pacientemente, porque isso dá glória para Deus. Isso no todo dá um movimento bom. Porque a figura que é usada aqui em seguida, e aí eu fecho a minha reflexão com isso, a figura que é usada aqui: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Eu moro, a nossa casa fica pertinho da praia. Fazer o quê, né? Se Deus quis abençoar. Aprove ao Senhor, não é verdade?
Então, a nossa casinha fica lá, 100 metros da praia. E tem uma coisa que a gente realmente observa, é que a onda vem e a onda vai. E a figura que Deus usa é para que a gente não seja semelhante à onda. Que em qualquer movimento de vento é levado de um lado para o outro. E aí vem uma explicação. Não pense tal homem, versículo 7, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você confiaria numa pessoa como uma onda? Você não confia. Se você observar, então, Deus está querendo tratar o que em nós? Esse espírito dobre. Essa atitude dobre. Que uma hora está firme, outra hora negocia os princípios. Que uma hora ama a Deus, outra hora ama o quê? A si próprio. Que é a nossa luta, gente. A sua e a minha. Ser tentado é o quê? Você tem a vontade de Deus, você tem a sua. Você está querendo ir para a sua e não para a de Deus. Ser tentado é isso. Você tem ali o chocolate e você tem, né, a fé em Deus. Eu posso comer o chocolate? Posso, mas eu preciso comer o chocolate todas as vezes que eu estou ansiosa? Não. Compreende? Então, você vai ver que tem hora, o que era para ser um mimo, acaba virando o quê? Um ídolo. Então, coisas que eram para ser para a glória de Deus, acabam virando o quê? O meu controle, o meu domínio. Isso é pecado. Então, assim, eu perco o equilíbrio. Então, eu acabo virando o quê? Uma hora eu amo a Deus, estou aqui pregando. Daqui a pouco o quê? Enfio a minha cara naquilo que eu acho que vai resolver os meus problemas. E que não é Deus. Isso é um ânimo dobro. Eu estou parecendo uma onda. Que vem um vento de problema. Naquele momento que eu adorava a Deus, agora eu estou o quê? Confiando que uma coisa criada é capaz de me dar a paz. Isso é pecado. Não importa se é 1 quilo de chocolate ou se é uma coisinha de nada. Por quê? Porque Deus não olha, não é a aparência, não é a quantidade. É o meu coração. Compreende? Então, que até, sabe, a gente possa, nesse final de ano, estar avaliando e tentar ter mais... não é fazer voto nem nada, mas é ter uma fé examinada. Ter uma adoração, um culto racional a Deus. De que a gente escolhe pedir realmente a Deus, a gente escolhe adorar a Deus de forma sábia, de forma paciente, de forma obediente, de forma perseverante. Reconhecendo que coisas vão fugir do nosso controle, mas que a gente pode pedir por sabedoria, Ele há de nos dar, para que a gente não seja como onda, que muda de um lugar para o outro, deixando o amor a Deus diminuído. E Ele não é digno de ter um amor porco desse. Ele é digno de ter um amor de excelência. Amém? Você recebe isso no seu coração? Amém. Então vamos orar?